Boa tarde a todos, me chamo Fernanda Mello, sou estudante de graduação na PUC-RS e junto com o Dalvan Gribler, a Isabel Mansur e o Luiz Gustavo Fernandes desenvolvemos esse trabalho intitulado Compressão de dados em multicores com Flink ou SPAR. Ele foi feito no GMAP da PUC-RS. Aplicações de processamento de string são caracterizadas por um fluxo de dados passando por uma sequência de estágios de processamento até gerar uma saída, como ilustrado pela estrutura de pipeline na imagem. Essas aplicações podem ser paralelizadas a partir da replicação de algum desses estágios. Um exemplo delas é o programa para a compressão de dados no formato BZIP2. Muitas versões do algoritmo BZIP2 já foram feitas usando frameworks em C++ para programação paralela. E pesquisas com uma aplicação BZIP2 já foram feitas para a linguagem SPAR, a fim de comparar seu desempenho com relação a outros frameworks como Pthreads, Fastflow ou TBB, sendo que a SPAR obteve resultados próximos ao dessas tecnologias. A SPAR é uma linguagem de domínio específico desenvolvida pelo Dalvan Gribler que tem foco em expressar paralelismo de string a partir de abstrações de alto nível. Não é necessário reescrever código sequencial para utilizá-la, pois a partir da introdução de anotações do C++11, gera-se código paralelo por meio de chamadas para a biblioteca do Fastflow durante a compilação. Como no exemplo, as anotações são caracterizadas por colchetes duplos em que se especifica os estágios de processamento e a região a ser paralelizada. Em contraste com a SPAR e frameworks já citados, existem ferramentas para processamento de string que têm foco em execução distribuída e rodam na máquina virtual Java. Um exemplo é o Flink, cuja arquitetura pode ser simplificada pela imagem, em que um processo mestre, chamado de Job Manager, agenda as tarefas a serem executadas de acordo com os recursos dos nodos trabalhadores, chamados Task Managers. A API do Flink utilizada para processamento de string é a DataString, e o padrão de programação do DataString é bem diferente do da SPAR. No primeiro bloco, os dados de entrada devem ser carregados em uma coleção de dados chamada DataString a partir do operador source. Então, eles passam por uma sequência de operadores de transformação que podem ser definidos por funções como filter ou, como nesse caso, um map. No último bloco, o operador sync consome o DataString e produz uma saída que pode ser utilizada por outros sistemas. Tendo em vista, então, que essas duas tecnologias permitem o paralelismo de string, que já foram feitas pesquisas para avaliar o desempenho da SPAR a partir de uma versão da aplicação de compressão BZIP2, esse trabalho tem como objetivos, primeiro, implementar uma nova versão do BZIP2 com Flink, então comparar o desempenho dessa nova versão com a já existente em SPAR. Para desenvolver a aplicação BZIP2, primeiro foi feita uma versão serial em Java, baseando-se na versão serial existente em C++. Seguindo a estrutura descrita anteriormente, as operações de compressão e descompressão foram divididas em 3 estágios: receber dados do arquivo de entrada, comprimi-los ou descomprimi-los e escrever os dados no arquivo de saída. Como é possível ver na imagem, a leitura do arquivo seria realizada por um operador source, a escrita representaria a sync e a compressão ou descompressão seria realizada por uma operação map. Além disso, esse estágio intermediário poderia ser paralelizado em múltiplas instâncias paralelas de execução. Para comprimir ou descomprimir os blocos de string, foi utilizada a biblioteca Apache Commons Complex, e essa foi a principal diferença com relação às outras versões BZIP2 analisadas, visto que estas usam a biblioteca libbzip2. Uma vez que as novas versões do BZIP2 estavam prontas, os experimentos foram executados em uma máquina com 2 processadores Intel Xeon, totalizando 16 threads e 16 GB de memória RAM. Além disso, para que o tempo de compilação não fosse considerado durante os experimentos com Java, foram feitas rodadas de warm-up da JVM antes da coleta de dados. Foram utilizados 2 arquivos de teste da aplicação, um banco de dados de 150 MB e um XML de 693 MB. Os experimentos foram executados com 10 repetições, tanto para as versões seriais quanto para as versões com número de réplicas de 1 a 16. Depois, foi calculada a média aritmética e também o desvio padrão a partir desses resultados. Essas tabelas aqui mostram os resultados para as execuções das versões seriais, e como pode ser visto, tanto para a compressão quanto para a descompressão, a versão em C++ obteve tempos de execução bem menores, de modo que o tempo de execução em Java é quase o dobro em alguns casos.
Aqui são os resultados das versões Flink e USPAR para operação de compressão, sendo que o Flink representa a linha verde, a SPAR representa a linha azul, o eixo X representa o grau de paralelismo de 1 a 16 réplicas e o desvio padrão pode ser visto pelas linhas verticais. Podemos ver que o tempo de execução da SPAR foi significativamente menor em todos os cenários testados e que a SPAR apresentou alguns desvios também. Por volta das 8 réplicas ocorrem problemas de balanceamento de carga e acontece uma sobrecarga no final dos experimentos com as 16 réplicas porque o processador começa a fazer uso do hyperthreading. Já o Flink, além de ter tempos de execução maiores, não apresentou uma escalabilidade tão boa quanto a SPAR e obteve valores de desvio padrão bem maiores. As mesmas observações podem ser feitas sobre os gráficos da descompressão, visto que a diferença entre os tempos se manteve e que o Flink apresentou valores de desvio padrão ainda maiores. A partir desses resultados, o grupo concluiu que a razão para a versão BZIP2 em SPAR apresentar melhor desempenho é o fato do Flink ser executado em Java. Afinal, já para as versões seriais, o desempenho do C++ foi superior ao Java e sabe-se que o sistema de runtime em Java tende a ter uma sobrecarga bem grande devido ao processo de compilação, devido ao gerenciamento automático de memória, entre outras questões. Existem funcionalidades adicionais do Flink que também podem afetar o tempo de execução, mas apenas elas não justificariam esses resultados. Em função de comentários que surgiram durante a avaliação, também está sendo desenvolvida uma nova versão do BZIP2 em Java, usando o Java Native Interface, JNI, para chamar a biblioteca libbzip2. Já temos algum resultado preliminar para a operação de compressão, e pode-se perceber que o uso de bibliotecas diferentes certamente foi um motivo para os resultados entre SPAR e Flink mostrados anteriormente. Sobre as considerações finais do trabalho, foi desenvolvida uma nova versão do algoritmo de compressão BZIP2 com a ferramenta Flink. Essa versão foi comparada com seu equivalente em SPAR e percebeu-se que a SPAR apresenta melhor desempenho para esse modelo de aplicação. Como trabalhos futuros, pretende-se continuar o desenvolvimento da nova aplicação BZIP2 em Java para que sejam repetidos os experimentos entre SPAR e Flink, agora com a mesma biblioteca. Também pretende-se fazer uma análise semelhante a partir de aplicações de vídeo para reconhecimento de imagem. Aqui então estão as referências que foram utilizadas para esse trabalho. E com isso terminamos a apresentação. Muito obrigada a todos e ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.